Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, nos fortalecido e nos ter feito, Senhor, bem até este momento. O Senhor é quem promove a bondade, o Senhor nos cerca de bênçãos espirituais e somos gratos ao Senhor por tudo. Pedimos que o Senhor venha abençoar as nossas atividades nesta noite, em todas as nossas ações, esteja conosco, manifestando o teu cuidado e a tua ação e a tua força. Aqueles que estão necessitados, precisando de um auxílio na área financeira, na área emocional, na área familiar, na área, Senhor, congregacional, na área espiritual, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ajude, orientando, fortalecendo, capacitando, instruindo, Senhor, pois nós somos dependentes de Ti, carentes nós somos. Venha falar conosco neste momento, através da sua palavra, nos mostrando o caminho, nos dando sabedoria, nos instruindo, Senhor, na verdade. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. A nossa leitura hoje está no Salmo de número 3, um salmo que tem como título Davi confia em Deus na sua adversidade. Este salmo é o salmo de Davi, quando ele fugiu de diante da face do seu filho Absalão. Diz o texto sagrado: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim e para a minha glória. É o Senhor quem exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Este salmo de Davi, ele expressa o cuidado de Deus. O cuidado de Deus no momento da necessidade. Vejamos o contexto. Davi, ele está fugindo do seu filho Absalão, justamente porque o seu filho está querendo tomar a sua posição real. Então, a situação de Davi é realmente difícil, é realmente complicada, tendo em vista que o seu adversário não é um estranho, mas é alguém da sua própria casa. Não somente da sua própria casa, mas também do seu próprio sangue. Aquele que estava à mesa com ele, seu filho. A complexidade disso se dá justamente porque Davi está a competir com o seu filho Absalão. Absalão está obcecado pelo poder e deseja então fazer Davi sofrer e ir à morte, para ele ter então o trono para ele. A dificuldade de Davi se dá então em torno disso. Um inimigo comum, um inimigo conhecido que é o seu próprio filho. A tristeza, a angústia, a amargura no coração deste pai é realmente notória, porque ele diz e ele expressa
que ele precisa de Deus, ele necessita do Senhor. Não somente nesse texto sagrado, mas em outros textos nós vemos esta evidência de angústia, de sofrimento, de tristeza, de pavor, em ver esta situação acontecendo na sua casa, acontecendo na sua vida, acontecendo nesta relação entre pais e filhos, filhos e pais, sendo que era para ser a melhor relação possível, tendo em vista que Absalão é o seu filho e Davi é o seu pai. Mas esta controvérsia na história trouxe Davi a compor este salmo, onde ele então coloca em 8 versos a sua ansiedade e a sua dificuldade. O que ele diz? Ele diz para Deus que se tem multiplicado os seus inimigos. E um desses inimigos é o seu próprio filho, que está levantando novos inimigos para o perseguir. Visto que Absalão, ele utilizava das conversas para fazer as pessoas irem contra Davi. Então, à medida que Absalão expande a sua ideia no reino de Israel, mostrando que Davi é passado e precisa ser deixado para trás e um novo governo precisa se levantar, os inimigos vão se multiplicando. O provedor, então, de vários inimigos é o seu próprio filho. Davi declara: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. São tantos que Davi não ousa falar uma questão numérica, Davi não ousa dizer quantos são, apenas que são muitos. Mas mais do que inimigos, ele ainda tem pessoas que afirmam que para ele não há mais solução, que é o verso 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Ou seja, é o fim de Davi, é o fim da história de Davi, é o fim do reino de Davi, é o fim dele. Ele não vai sobreviver, ele não vai prevalecer. A situação de Davi, então, ela é complexa demais e angustiosa a tal ponto dele estar compondo este salmo, mostrando que ele está com inúmeros, sim, inúmeros inimigos. Mas ele tem na sua mente que Deus é o quê? É o escudo. Ele diz no verso 3, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Ou seja, diante de tantos ataques, diante de tantas afrontas, diante de tanta ação que vem querer me matar e me destruir, o Senhor é um escudo. O que é um escudo? O escudo é aquilo que protege, é aquilo que cerca, é aquilo que está à frente. O escudo nunca está atrás, o escudo sempre está à frente. Então Davi está dizendo, o Senhor está à minha frente, me guardando e me livrando de todas as ofensas, de todos os ataques e de todos os perigos. Ele é como um escudo, é como uma barreira, é como esta ação protetora na minha frente, a tal ponto que se torna minha glória. Por que se torna minha glória? Porque eu me sobressaio sobre todos que se levantam. Por que é a glória? Porque eu consigo sobreviver com inúmeros inimigos, eu ainda consigo passar por cima, porque o Senhor está exaltando a minha cabeça, ou seja, o Senhor está me honrando diante de inúmeros ataques, inúmeros inimigos, tendo em vista que um desses é o meu próprio filho, que se levanta contra mim, mas o Senhor é o meu escudo, que está à minha frente, me honrando e me colocando em vantagem, em meio a um caos, em meio a uma calamidade. O Senhor está me sustentando como aquele que me protege, me guarda, me livra e exalta, então me honra diante dos meus inimigos. E ele então vai dizer, com a minha voz clamei ao Senhor, e mesmo Deus estando
distante, lá no seu santo monte, ele foi capaz de ouvir a minha voz e me socorrer. Por isso, ele diz no verso 5, eu me deitei e eu dormi, e também acordei, porque o Senhor me sustentou. Quantas pessoas desejam ver a minha morte? Quantas pessoas desejam ver a minha queda, a minha destruição? Mas, em meio a isso tudo, eu deito, eu durmo e eu acordo, porque o Senhor Deus tem me sustentado. Por isso, ele diz no verso 6, eu não terei medo de 10 milhares de pessoas que venham ao meu redor para se colocar contra mim, porque Deus está me sustentando. E eu digo mais, Davi se expressando, no verso 7 ele diz, levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu, pois o Senhor feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes de todos aqueles que são ímpios. Então Davi estava dizendo, eu não tenho medo. Por que não? Porque eu tenho uma proteção, um escudo, a qual eu posso deitar, dormir e acordar, porque ele me sustenta. E eu não tenho medo então de milhares de pessoas, porque eu sei que o Senhor vai ferir todos nos queixos. Eu sei que ele vai quebrar os dentes de todos aqueles que se opuserem contra mim. E ele então vai dizer, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Ele então termina o Salmo no verso 8 dizendo que o livramento, a proteção, ela vem de Deus. E a bênção de Deus então vai repousar sobre o povo, porque a luta é tirar Davi do poder para dominar o povo. Mas ele está dizendo que Deus vai o proteger e que a bênção de Deus estará sobre o povo de Israel. Diante deste salmo tão maravilhoso, nós podemos aqui tirarmos 3 lições práticas para a nossa noite. A primeira, adversário. Adversário é aquilo que luta contra nós. Davi está num contexto de rei, um contexto antigo, onde as coisas se resolviam na base da espada, do escudo da lança. Davi era guerreiro por natureza. Israel vivia nesta situação de resolver as coisas, tudo na base do olho por olho, dente por dente, e levar as coisas nesta categoria, guerra. Mas nós podemos aqui trazer isto para o lado simbólico da Escritura, que inimigo pode ter dois contextos que a Bíblia pode dar a esta abertura. A primeira é o inimigo das nossas almas, e a segunda é o inimigo de adversidade, de dificuldade, aquilo que se opõe contra nós. Então, diante disso, nós devemos entender que nós vamos ter inimigos, não nesta categoria que Davi coloca, mas nessa categoria em que eu acabei de dizer para você, o inimigo de ser o inimigo das nossas almas, Satanás, os demônios, e também o inimigo como desafio, um problema, uma situação de calamidade, uma doença, um desemprego, uma situação que venha sobre a nossa vida acarretar complicações. Veja então que nós temos esses inimigos na nossa vida e nós precisamos lutar. E nós lutamos com as forças do nosso Deus, porque não estamos sozinhos, temos Deus ao nosso lado para vencer as trevas e para vencer as dificuldades. O Senhor Jesus nos apresenta isto no seu Evangelho, mostrando que Ele está conosco diariamente para nos fazer vencer, para nos fazer avançar em ambas as áreas das nossas vidas. Então, se você tem inimigos espirituais, e todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele tem inimigos espirituais, entenda que em Cristo, diz Romanos, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. E se você tem inimigos nesta esfera da ação social, na esfera da vida cotidiana,
como doença, desemprego, problemas que você precisa enfrentar, entenda que Deus te capacita e te fortalece diariamente como um amigo para te orientar e para te guiar e para te fazer vencedor em todas as coisas. Então, diante dos inimigos, nós não estamos sozinhos. E é isso que Davi coloca aqui no Salmo 3, que diante dos inimigos, nós não estamos sós, mas estamos com Deus ao nosso lado. A segunda lição que nós encontramos aqui é um Deus que é escudo. Sim, Deus, ele é escudo. Esta expressão escudo faz notório a proteção, faz referência àquilo que nos protege. Deus é o nosso protetor. Você tem um Deus que te protege, um Deus que te guarda, um Deus que te livra, um Deus que faz milagres em teu favor, um Deus que desvia as coisas para a tua proteção, um Deus que toca no coração de alguém para o seu bem. É Deus que faz essas coisas, é Deus que faz, porque Ele é escudo. Diz a palavra de Deus que Ele está com as suas mãos estendidas sobre nós, nos protegendo. Diz as Escrituras que então nós devemos estar debaixo da potente mão de Deus. E esta mão, ela é como um escudo que nos protege, que nos guarda e que nos livra de todo o mal. Nós temos um Deus que nos protege e que nos ajuda e que nos auxilia e que nos conduz. Nós não estamos sozinhos na nossa guerra, nós temos um Deus ao nosso lado para nos ajudar e para nos proteger. Olha como o salmista, ele expressa isto no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha que coisa maravilhosa. No verso 4, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e é broquel. Deus é proteção. Deus é proteção. Deus protege, Deus guarda e Deus livra. E eu creio aqui de forma profética, estou dizendo para a sua alma que está angustiada, pensando que você está sozinho. Não, Deus está te protegendo. Se você chegou até aqui, se você está até este exato momento, é porque Deus é um escudo na sua vida. Deus está te protegendo e te livrando de tantos males, porque Deus é escudo, é proteção, é auxílio, é fortaleza, Ele é o nosso Pai. A terceira e última lição, porque o tempo já se esgota. O Senhor Deus é quem nos sustenta. É por isso que nós deitamos e dormimos e acordamos, porque o Senhor Deus nos sustentou. Nós vamos dormir daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos repousar. E nós vamos levantar amanhã, querendo Deus, se assim Deus permitir, e é Deus quem faz isso. É Deus que sustenta a nossa saúde. É Deus que nos coloca de pé para lutarmos mais um dia. Então veja que Davi, ele mostra a sua total dependência em Deus. Nós somos dependentes de Deus. E neste momento, eu te convido a fazer esta oração de dependência, mostrando para Deus o quanto somos necessitados dele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos de Ti. Somos carentes do Senhor para todas e qualquer atividade da vida. Seja na área material, seja na área espiritual, seja na área emocional, nas 3 esferas da humanidade. Nós somos dependentes de Ti. A nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa alimentação, a nossa vestimenta, a nossa casa, os nossos sonhos, vem do Senhor, provém de Ti. Tu és, ó Deus, tudo para nós. Ao Senhor seja a honra e a glória para sempre. O que pedimos a Ti, Pai, é: nos sustente. Nos sustente porque em Ti nós estamos seguros, estamos alegres, porque o Senhor Deus é um Deus maravilhoso. Ao Senhor seja a honra,
a glória para sempre. Amém e graças a Deus. Eu quero aqui fazer a minha gratidão, expressar a minha gratidão às nossas irmãs em Cristo, a nossa irmã Divanilce, a nossa irmã Kátia, a nossa irmã Cleonice, a nossa irmã Fátima, que estão abençoando este canal com as suas curtidas, com os seus comentários. Que Deus em Cristo Jesus recompense o esforço de vocês e que Deus possa continuar abençoando o lar de vocês mais e mais. Fica aqui a minha gratidão e a gratidão da minha esposa. Até o próximo vídeo, querendo Deus.